Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de filosofia, tá bom? E nesse novo ciclo que nós estamos começando agora nas nossas aulas de filosofia, né, nós vamos começar a debater os primeiros filósofos, vamos dizer assim, da nossa história, né, puxando sardinha para a história. Então a gente vai entender quem foram as primeiras pessoas chamadas de primeiros filósofos, o porquê dessa diferenciação, porquê dessa nomenclatura e quais foram as escolas que estiveram dentro deste conjunto, né, determinado como primeiros filósofos. Lembrando que, tá, galera, nesse novo ciclo, então, peço que se ficarem com algumas dúvidas, né, sempre me procurem no término da aula. Primeiramente, né, assistam novamente a videoaula para ver, reassista, né, as nossas aulas têm duração de 40 minutos, então dá tempo às vezes de reassistir a mesma aula. Então assistam novamente e se mesmo assim ficarem com algumas dúvidas, vocês podem me procurar no privado lá que estarei disponível para sanar. Tudo bem? Vamos lá começar. Os primeiros filósofos, né? Os primeiros filósofos são comumente chamados de pré-socráticos. Então já tem uma pessoa importante aí nesse conceito, né? Isso porque se tornou tradição tornar a figura de Sócrates, né, que viveu entre os anos de 469 a 399, como referência nos estudos filosóficos, né? Ainda bastante difundida atualmente, essa designação tem sido questionada, pois parece desvalorizar os primeiros pensadores. Aqui eu faço até uma brincadeira com a história, né? A história tem um termo chamado pré-história, que também é polêmico, assim como pré-socrático aqui na filosofia é polêmico, né? Na história, pré-história é polêmico porque se acreditava que esse conceito que as primeiras civilizações, ou seja, as primeiras camadas de evolução do homem até inventar a escrita, não é história, é um período antes da história, porque a história era só algo que poderia ter se tivesse algo escrito. Aqui é com os primeiros filósofos, né? Eles vão ser chamados de pré-socráticos. Dá a entender que filosofia só é a partir de Sócrates, né? E antes de Sócrates não vai ser muito bem uma filosofia assim debatida, né? Então por isso que esse termo é um pouco questionado também dentro da filosofia, mas no mesmo sentido que a história, pré-socrático aqui na filosofia, é só para a gente delimitar um período histórico desses primeiros filósofos, tá bom? Em um certo sentido, então, adotando essa visão, a filosofia se consolida com o surgimento de Sócrates, situação que deixa aos pré-socráticos apenas a função de preparadores de um terreno que será explorado posteriormente, né? Entretanto, é possível manter a designação pré-socráticos sem que ela represente rebaixamento. Isto é possível porque a mudança que Sócrates, não apenas nem primeiramente ele, pois não podemos nos esquecer dos sofistas, representou para a filosofia, colocando o ser humano no centro do debate filosófico. Por isso que Sócrates é tão importante, né? Porque ele vai revolucionar um pouco o pensamento filosófico daquele período. E nada desmerece, então, as investigações sobre a natureza realizadas pelos primeiros filósofos, que a gente viu no primeiro bimestre, primeiro ciclo, né? A gente viu que os primeiros filósofos, né, entenderam que precisavam investigar a origem das coisas, do homem, né, através de fenômenos da natureza, primeiramente. Então, passando de um pensamento mítico para um pensamento lógico, filosófico. Então, buscando o porquê das coisas, como elas aconteceram, preparando todo o terreno para vir justamente esses grandes filósofos antigos e começar, de fato, a ter um pensamento revolucionário dentro da filosofia, tá bom? Então, esses primeiros filósofos antes de Sócrates, a gente chama eles de pré-socráticos. Então, Sócrates, essa figura aqui que está na tela de vocês, é essa figura emblemática. Então, a gente já sabe que tudo vai partir basicamente de Sócrates na filosofia antiga, que é tema das nossas próximas aulas, tá bom? Mas antes disso, vamos lá, as escolas de pensamento. Praticamente tudo que os primeiros pensadores escreveram foi perdido, né? Já que a gente está falando, ó, séculos V, VI, VII antes de Cristo, né? Talvez alguns deles nem sequer tenham deixado algo escrito, só tenha ficado na transmissão oral, né? Só temos acesso a fragmentos de pensamentos desses primeiros filósofos. Às vezes um poema, uma frase completa, algumas palavras e, em casos extremos, nenhum pensamento original. Desse modo, a primeira dificuldade para a leitura e interpretação desses textos inaugurais da filosofia é conseguir atribuir sentido ao que eles queriam dizer, já que a gente só tem naquele período fragmentos do que eles queriam dizer, né? A gente é que nem história, né? O trabalho com fontes históricas, que são pequenas mensagens que nos traz sobre o passado. Esses fragmentos do pensamento antigo desses primeiros filósofos é o mesmo cenário de pensamento, né? A mesma dificuldade, porque como você não tem todo o pensamento daquele filósofo, então você vai ter que criar hipóteses sobre o que ele
pesquisava, sobre o que ele pensava, sobre o que ele escrevia, assim como a história faz a mesma coisa com os povos antigos, né? A gente cria hipóteses sobre como eles viveram. Algumas coisas a gente consegue provar que existiu, que foi daquela forma, como foi com os primeiros filósofos. Algumas coisas a gente vai deixar no campo da dúvida, né? Bom, vamos lá então. A ideia de que tudo está cheio de deuses, por exemplo, foi atribuída a Tales de Mileto. Como interpretar uma frase totalmente deslocada de seu contexto, né? Como identificar o sentido de termos ou expressões elaborados há mais de 25 séculos? Essa é uma dificuldade que encontramos quando analisamos o que nos restou dos filósofos pré-socráticos. Sabemos que esses filósofos estavam preocupados com a origem do cosmos e de todas as coisas. E é algo relevante a gente entender no seguinte, né? Como a gente está estudando os primeiros filósofos, a gente está falando de um idioma diferente, de um país diferente, de um território diferente daquele que a gente está vivendo hoje, atualmente, no século XXI. Então tem muitas questões que a gente ainda tem que estudar para conseguir entender o pensamento daquele filósofo, né? A região onde ele habitava, o que ele comia, o que ele vestia, as suas tradições, as suas culturas, para entender o sentimento, o sentido do seu pensamento, né? Que vai guiar um pouco o que ele vai falar, o que ele vai debater. Então vamos falar dessa primeira, né? Aliás, antes de falar dessa primeira escola de pensamento, esses primeiros filósofos pré-socráticos, né, buscavam na physis a explicação e as causas das mudanças que percebemos por meio de nossos sentidos. Lembra, né? Physis que vai dar origem a um pensamento lógico filosófico. Contudo, né, esse caráter geral de investigação dos pré-socráticos muitas vezes se mostra insuficiente para compreendermos o real alcance dos textos aos quais ainda temos acesso. Por isso é importante estudá-los separadamente, tá bom? De acordo então com as respostas que os pré-socráticos elaboraram, podemos dividi-los em núcleos ou escolas de pensamento. E agora vem um conceito importante dentro da filosofia. O que se fez com esses pré-socráticos? Reuniram eles em escolas de pensamento, ou seja, pessoas que pensavam parecido, pensavam de uma mesma estrutura lógica que se diferenciava de outro grupo, né? Então cada um desses grupos formou uma escola de pensamento, um núcleo diferente, né? E são esses núcleos, essas escolas de pensamento que a gente vai chamar eles de grupos pré-socráticos, né? Lembrando que nem sempre esses termos designam escolas no sentido de estabelecimento de ensino. Quer dizer que não existia aula, né? Não tinha a figura do professor e do aluno. E sim, escola é pelo jeito de pensar, de se reunir e debater assuntos que eram afins a todos eles, né? Para facilitar então o estudo, tentamos conciliar a cronologia e as diferenças de pensamento. Então o que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje é mais ou menos a cronologia que a filosofia antiga, a filosofia clássica faz dessas escolas de pensamento pré-socráticas, né? A primeira delas vai ser a escola jônica. Tales, né, que viveu entre os anos de 625 a 550, é considerado o primeiro filósofo da história, né? Muitos de vocês até botaram na resposta das atividades avaliativas na semana passada, o que é filosofia? Vocês sempre botaram lá que a filosofia era alguma coisa segundo Tales de Mileto, né? Por que ele é importante? Porque ele é considerado o primeiro filósofo da história, né, nesse sentido moderno de filosofia. Ele nasceu em Mileto, por isso que ele é chamado de Tales de Mileto, né? Antiga colônia grega da Ásia Menor. Território da atual Turquia entre o século VII e VI a.C., né? As principais fontes disponíveis sobre seu pensamento estão nos comentários feitos por Aristóteles, Teofrasto e Simplício, né? Pois nenhum escrito atribuído ao próprio filósofo foi preservado, nem se sabe se ele escreveu algo, né? Então a gente sabe que ele existiu. Como é difícil determinar as datas de nascimento e morte dos filósofos pré-socráticos, né? Essa galera que é do século V, VI a.C., né? Nessa dificuldade inteira, utiliza-se o termo acmé, né? Para estimar a sua idade. Ele significa ponto culminante e indica o momento de conquista da maturidade filosófica pelo pensador, que se daria mais ou menos por volta dos 40 anos. Ou seja, você é considerado uma pessoa evoluída, uma pessoa adulta, né? Madura no conhecimento, somente por volta dos 40 anos de idade, né? Diferença de hoje em dia, né? Uma pessoa de 40 anos tem maturidade? É uma pessoa madura, vamos dizer assim? Em alguns momentos, pessoas mais jovens podem ser maduras. E às vezes a pessoa precisa chegar nos 50, 60 anos para ter esse mesmo nível de intelectualidade, né? Então dizem que Tales previa um eclipse solar por volta do ano de 585 a.C., quando aconteceu a sua acmé, né? Então esse momento culminante, né? Ponto culminante, né, que vai indicar o momento de maturidade filosófica de Tales, né? Então, Tales de Mileto é essa figura que está aí no quadro de vocês. Eu já tinha botado na videoaula passada, né? Mas agora dando o nome aos bois, né? Esse é a figura de Tales de Mileto, que viveu entre os anos de 625 a 550 anos antes de Cristo.
tá bom? Bom, na escola jônica ainda, o filósofo considerava que, o Tales de Mileto, né, que a arqué era a água, né? Então o elemento primordial é a água e sua qualidade era a umidade. Isso quer dizer que Tales considerava esse elemento a origem de todas as coisas. Então a origem de tudo se dava através da água, provavelmente por sua participação na geração e preservação da vida, bem como suas mudanças de estado. A água, portanto, né, tinha presença em todos os eventos relacionados à vida, né? Lembrando que esses primeiros filósofos, só relembrando, esses primeiros filósofos pré-socráticos, né, tinham muitos dos seus pensamentos e estudos sobre forças da natureza, né, estudando os fenômenos da natureza. E aí a gente vem agora na escola pitagórica, né? A escola pitagórica foi o primeiro movimento filosófico importante depois dos filósofos de Mileto, né? Depois, porque Tales de Mileto ele deu origem à sua escola jônica, né? Mas aí vai ter vários pensadores que vão seguir as ideias de Tales de Mileto. A gente dá um pulo, porque senão a gente vai ficar nesse assunto o ano todo em filosofia, né? Nesse momento, então, por volta do século VI a.C., a filosofia deslocou-se da Jônia para a Magna Grécia, né? O fundador dessa escola foi Pitágoras de Samos, né, que viveu entre os anos de 571 a 496, sobre o qual pouco se sabe, né? Atribui-se a ele a criação do termo filosofia, né? Então esse é Pitágoras de Samos, né? Pitágoras é um nome que vocês estão tendo uma certa familiaridade, né? Por qual motivo, né? Porque esse pensador, esse filósofo, pensava muito nas forças da matemática, né? Então, tanto que essa frase é atribuída a ele. Tudo é número, né? Então, o Teorema de Pitágoras, que é atribuído a eles, a sua escola de pensamento, né? É esse filósofo da Grécia Antiga, né? Tanto que outra imagem que representa muito Pitágoras é essa daqui, né? Segurando o triângulo, né? Essa cara assim de pensador, né? De cara estudioso, matemático, apesar de que quem tem uma barba grande geralmente hoje em dia é professor de humanas, né? Ou é de história, ou é filosofia. O pessoal de matemática geralmente é meio doidinho, que nem o Patrick, né? De óculos assim, né? Cabelo espetado e tudo mais, jovial. E aqui a gente tem um globo terrestre e tudo mais. Então essa é a figura que representa muito Pitágoras nesse campo do saber da matemática, né? Bom, a sua escola tinha um ar misterioso, ronda os costumes e o modo de viver dos pitagóricos, né? Sabe-se que eles não comiam carne e vestiam trajes de lã, mas não se conhece ao certo os motivos disso, né? Então, mais ou menos, né, eram vegetarianos, né? Os pitagóricos destacaram-se no domínio das matemáticas e dos números, como eu já disse anteriormente, né? E também foram associados à ideia de transmigração da alma, pela qual ela pode existir fora do seu corpo e mesmo habitar outro corpo, humano, animal ou mesmo inanimado, né? Uma ideia meio espiritual até, né? Bom, a outra escola que nós temos é a escola eleata, né? Não sei se é eleata que se fala. Xenófanes, né, que viveu entre os anos de 570 a 460, apesar de não ter feito da parte da escola eleata, é considerado um dos seus precursores, né? O filósofo fez duras críticas a Homero e Hesíodo, né, os poetas gregos, né, base lá da Ilíada, da Odisseia, né, para contar um pouco da história da Grécia Antiga, né? A gente se baseou nessas duas obras desses dois poetas, né? Acusando, então, Xenófanes acusava eles, né, de serem poetas que apenas ensinaram roubos, adultérios e mentiras sobre a Grécia Antiga, né? De seu pensamento só restou um fragmento de uma sátira, no qual podemos perceber sua concepção de Deus, uno, imóvel e todo, né? Agora falando então de fato da escola eleata, Parmênides, né? A Grécia Antiga é cheia de nome diferente, né? Parmênides, por sua vez, foi o filósofo eleata mais importante, para alguns também o principal entre os pré-socráticos. Viveu entre o século VI e V a.C., em Eleia, né? Por isso que o nome da escola é eleata, né? Que vem de Eleia. Ao lado de Heráclito, legou aos filósofos posteriores um dos mais complexos problemas filosóficos, o da natureza do ser. Diferentemente dos filósofos que o antecederam, Parmênides não se restringiu às investigações acerca da physis. Ele desenvolveu pela primeira vez na história da filosofia uma investigação que considerava a pergunta fundamental pelo ser das coisas. Suas preocupações seriam sobre as coisas enquanto são, isto é, como entes, né? Com isso, ele iniciou um novo campo de investigação da filosofia, a ontologia, né? Que é uma área bem difícil da filosofia. Mas antes da gente falar um pouco sobre a ontologia, esse é Parmênides, né? Essa figura aí. Geralmente os gregos antigos, né, eles tinham um cara bem parecido, né? Porque era o modelo de fazer as suas estátuas, né? Naquele período. Não quer dizer que todos eles eram iguais, bem parecidos, né? Vai ter sua certa diferença, mas como o modelo artístico era igual, então muitos deles eram esculpidos de uma mesma forma. Por isso que esses gregos antigos parecem muito, né, quando a gente está falando das estátuas, né? Então, na escola a ontologia, né? Para entendermos o que se indica aqui com o termo ontologia, podemos fazer uma comparação com os filósofos que antecederam Parmênides.
Eles tentaram entender a ordem da natureza buscando o elemento físico ou conjunto de elementos que, em última análise, daria conta de seu funcionamento. Como Tales de Mileto tinha água, os primeiros filósofos antigos tinham a physis, né, o pensamento lógico, para explicar. O modo como Parmênides encaminhou suas investigações difere significativamente desse procedimento, dessa forma, pois o filósofo, né, ou seja, Parmênides, Eleata, não procurou o elemento primordial ao qual a natureza pudesse ser reduzida. Ele vai se preocupar, então, Parmênides vai se preocupar com a pergunta fundamental pelo ser das coisas. Por que as coisas existem? Por que elas são dessa forma? Belezinha? Turma, a filosofia pré-socrática ela vai continuar na nossa próxima aula, né? São mais outras escolas, está acabando, são algumas escolas só. Só que para não deixar essa aula extensa, né? E meio assim cambaleando, a gente vai separar ela em 2 aulas. Então semana que vem a gente continua estudando esses filósofos pré-socráticos. Belezinha? Turma, muito obrigado pela atenção de vocês na aula de filosofia de hoje, tá bom? Peço que se ficarem com alguma dúvida antes de me perguntarem, assistam o vídeo novamente. E se mesmo assim as dúvidas persistirem, né, vocês podem me procurar no WhatsApp, tudo bem? Lembrando que hoje ainda tem aula de história também, então presta atenção que a gente vai ter terceiro horário, tem aula de história. Abração, turma, fiquem com Deus e até uma próxima.